O ano de 2010 na Polícia Civil de Farroupilha foi de mudanças. Mudança de delegado, de estrutura, novos agentes vieram trabalhar na cidade. Delegada Roberta Bertoldo da Silva, são quase 8.000 ocorrências em 2010, uma nova estrutura, novos policiais servindo aqui em Farroupilha, uma nova estruturação, também uma integração com a Polícia Civil que deram resultados extremamente positivos. Sim, sem dúvida nenhuma, eu avalio esse ano como um ano muito positivo para a Polícia Civil na cidade de Farroupilha, tendo em vista todas essas circunstâncias que modificaram a estrutura da delegacia, que deram uma nova forma de atuação à própria Polícia Civil, diferente do que vinha ocorrendo anteriormente à minha chegada. Essa integração com Brigada Militar e outros órgãos do município é fundamental. Eu penso que aqueles profissionais que encaram isso como desfavorável estão completamente equivocados e essa é, sem dúvida nenhuma, a grande marca desse novo governo que vem a se instalar a partir de 1º de janeiro. Delegada, a questão do tráfico de drogas em Farroupilha crescente, ou a gente tem essa relação de um crescimento até pelas prisões que aconteceram? Em relação ao tráfico de drogas, o que é importante ser destacado é que se não há consumidor, não há tráfico de drogas. O que acontece aqui em qualquer outra cidade? Que muitas pessoas das diferentes classes sociais são muito tolerantes com o consumo da droga. Entendem como normal usar maconha, usar crack. Isso é uma realidade, a gente verifica essa situação e as pessoas passam a se insurgir contra o tráfico de drogas a partir do momento em que pessoas começam a cometer pequenos furtos para sustentar o vício. Então, a conclusão que eu chego é que a sociedade, de um modo geral, precisa repensar a sua conduta, porque temos usuários em todas as classes, e a partir do momento em que não estivermos tantos usuários, certamente haverá um tráfico muito menor. Em relação ao combate a esse crime, é algo que nunca irá acabar. São situações difíceis de serem enfrentadas, porque nas últimas investigações feitas pela Polícia Civil, feita a prisão de determinado traficante, passada uma semana ali se instalou outra pessoa que foi presa e sucessivamente mais outra. Então, a própria sociedade é que tem que se dar conta do que ela quer, porque ela se insurge com furtos, com arrombamentos, mas é muito tolerante com o consumo de drogas, enfim, e no momento que nós solicitamos auxílio através de denúncias, pouco se chega na delegacia. As pessoas não querem vir prestar o seu testemunho e o Poder Judiciário de Farroupilha não corrobora denúncias anônimas. Não aceita investigações baseadas em denúncias anônimas. Embora denúncias sejam importantes para o nosso trabalho, se não tivermos alguém aqui que preste o seu testemunho, para o Poder Judiciário isso não será válido. Delegada, uma operação que chamou a atenção integrada da Polícia Civil e da Brigada Militar foi aquele mapeamento criminológico que aconteceu no bairro São José, na Içã. Muita gente até não compreendeu porque não aconteceu grandes apreensões, grandes prisões, mas foi fundamental para ocorrências posteriores serem identificadas e investigadas. Em relação a essa situação, eu posso dizer que é lamentável alguns comentários feitos na cidade, até porque do início ao fim desse trabalho foi frisado e ressaltado que não era uma operação policial para efetuar prisões ou cumprir mandados de busca. Obviamente, se nos depararmos com uma pessoa foragida, como aconteceu naquele dia, ela será presa e foi presa. Mas eu tenho a dizer que eu lamento muito esse tipo de comentário, na verdade maldoso, porque tem pessoas que gostam sempre de apontar falhas e equívocos. O que nós estivemos fazendo no local foi um mapeamento de dados, mapeamento geográfico, porque diversas denúncias chegam até a delegacia informando pontos de tráfico naquele local. A elaboração de um trabalho discreto para levantar dados não é possível. Foi por isso que naquele dia nos reunimos e fomos para lá para coletar dados, para saber quem reside mesmo naquele local, se aquela pessoa possui uma atividade ilícita ou não,
que isso é que indicar determinada casa, número X, existiria um ponto de tráfico. Nós fomos até o local, fizemos as fotografias, fizemos a coleta de dados para saber se existia essa pessoa morando lá, no que ela trabalhava, então para confrontar dados e para verificar realmente que tipo de situação seria essa. A questão dos homicídios aqui em Farroupilha, até no segundo semestre aconteceu alguma relação entre pessoas envolvidas em vários crimes. Prossegue essas investigações, algumas prisões temporárias também foram realizadas. Sim, em relação aos homicídios, a grande maioria deles certamente foi elucidada em um curto período de tempo. Alguns, obviamente, não foram, e é importante sempre ressaltar que não foram elucidados, porque as pessoas que testemunharam não nos relataram exatamente o que ocorreu. Então, a Polícia Civil e a Brigada Militar não possuem bola de cristal, né? As pessoas, elas se insurgem contra isso, pedem providências, acham um absurdo não ser desvendado, não ser preso, mas não chegam até a delegacia para prestar o seu testemunho. Sem alguém que chegue até aqui e preste um depoimento e firme esse depoimento, não há como se apurar os fatos. É assim que o Poder Judiciário avalia todas as situações e faz seus julgamentos. Até é necessário também esclarecer que tem muitos casos que ocorrem até em função de auto de prisão em flagrante, com pessoas prestando depoimento, que às vezes o Poder Judiciário não corrobora. Então, as coisas são um pouco difíceis. As pessoas têm que entender que para se prender alguém, para se condenar uma pessoa, são necessárias provas para isso. E provas não são necessariamente uma denúncia anônima. A partir de uma denúncia anônima que se inicia uma investigação, mas não é possível se concluir, se chegar à condenação de alguém sem existir uma prova, sem existir testemunhos. Participação da delegada Roberta Bertoldo da Silva, titular da DP aqui de Farroupilha. Em 2010, 7 novos agentes vieram para a delegacia e a principal mudança na estrutura, entre elas, foi o plantão 24 horas, que subiu do subsolo para o primeiro andar com mais facilidade para os usuários, para as pessoas que vêm realizar as ocorrências, até com uma sala específica para realizar aí os flagrantes aqui em Farroupilha. Estas as principais informações da área de segurança pública da sexta-feira.